Hoje nós iremos conhecer a história do pequeno Davi, um milagre de Deus, que em uma certa ocasião o pastor Cláudio, que é da Igreja Batista Bem-Estar, esteve aqui na Convenção Batista do Planalto Central, juntamente com esse irmão, o pastor César. E falando sobre o projeto Ore Mais, como o projeto tem sido bênção na vida da igreja, eles começaram a contar essa história. Nos chamou muita atenção o testemunho dele sobre o milagre, que é o Davi. A esposa dele, ela estava tendo uns sangramentos. E com o passar do tempo, foi piorando. Ela ficou muito debilitada, ela ficou muito entristecida e isso me preocupou muito. Dado o momento, a gente foi para o posto de saúde. Chegando lá, fomos atendidos por uma doutora e a doutora, para nossa surpresa, ela perguntou como é que ela estava se sentindo e falou assim, vamos fazer um teste de gravidez. Na ecografia, deu que a irmã estava grávida e estava esperando uma garota, uma menina. E aí foi a gestação, como era uma gestação de risco, eles tiveram todos o cuidado, tinham que estar indo várias vezes, né, ao consultório médico. Para ver se não tinha uma infecção generalizada, porque senão corria o risco dela morrer. Porque nessa intercorrência é porque minha bolsa tinha rompido muito cedo. E eu estava com pouco líquido, e o pouco líquido podia causar uma infecção, até pelo rompimento, né? E o pulmão do bebê não desenvolve, a criança não desenvolve, né? Então, eu poderia entrar em trabalho de parto, logo em seguida ele era muito pequeno, a primeira ecografia estava com 300 gramas, então já não tinha chance dele sobreviver mesmo a gestação indo para frente. Daí eu fui indo, igual ele disse, fazendo exame para ver se eu encontrava uma infecção, e até que uma médica me internou, e eu fiquei até então internada até ele nascer. Cheguei até as 30 semanas de gestação, né? Tive um descolamento de placenta, que era algo que poderia acontecer, né? E foi aí que Deus interveio, porque o pulmão dele realmente não desenvolveu. Então, ela ficou internada para ter cuidados, né? E foi passando, e o pastor estava o tempo todo orando, porque era uma gravidez de alto risco, a qualquer momento, entendeu? Ela poderia perder o neném. 40 dias de oração. E eu comecei a ir orar. Todos os dias à noite nós orando. E lá no hospital, ela numa luta lá para sobreviver e segurar a vida do bebê que estava na barriga, né? O enfermeiro um dia nos chamou para conversar e ele falou, olha, a médica falou para vocês. Aí eu falei assim, o quê? Aí, não, é porque essa situação dela aí é uma situação muito complicada. E às vezes eles sugerem um aborto para preservar a vida da paciente. E naquele bate-papo ali com a família, tentando entender um pouco mais do testemunho, que é um testemunho muito forte, emocionante do poder de Deus, e vendo como eles já eram envolvidos no projeto Ore Mais e estavam sempre em oração, e a gente começa a ver ali o desenvolver dessa história. Na noite em que ela teve, né, o pequeno Davi, o pastor estava na igreja, exatamente lá no projeto Ore Mais, fazendo uma campanha. Dado o momento na oração lá no Ore Mais, teve um dia que o pastor Cláudio, ele, nesse momento da oração, no final da oração, todos nós levantamos e ele chegou e falou, pessoal, vamos fazer um desafio aqui. Vamos pedir para Deus, vamos verbalizar, para todo mundo escutar, o que você quer que se realize em 30 dias. Cada um disse o que queria que se realizasse nas suas vidas em 30 dias. Chegou na minha vez, eu falei assim, pastor, o senhor sabe que o que eu quero é que a minha esposa venha com saúde para casa com o nenenzinho com saúde. A oração terminou lá por volta de 9h30, 10 horas. Quando eu chego em casa e eu consulto meu celular para ver se tinha alguma mensagem, ela tinha mandado uma mensagem dizendo que estava indo para a mesa de cirurgia para o parto. Eu já estava me preparando para dormir, nesse mesmo momento eu peguei, já vesti a roupa novamente e corri para o hospital. E lá quando ele chegou naquele negócio e esperando, aí até que o Davi nasce. Só que como eles estavam esperando uma menina, aconteceu a surpresa. Veio o Davi. Ai, como que tá a menina? Não é uma menina. É um menino, ele. Menino. Aí eu, como assim nasceu um menininho? Será que a gente está falando da mesma paciente, né? Elisandra? Elisandra, mas a doutora vai te explicar aí, eu tô com pressa. E saiu.
passou o bebezinho, né, numa estufa, né, correram com ele para lá, para outra sala, e logo em seguida atrás saiu a Elisandra, eu fui atrás. A Elisandra estava ainda deitada, né, na maca, e aí eu fui ver aonde que tinham levado o bebezinho, né. Só que nesse exato momento que ele nasceu, que a enfermeira disse que tinha sido um menino, eu fiquei tão surpreendido com aquilo que eu falei com a minha filha pelo WhatsApp, né, a mais velha, que tem 20 anos, em casa, eles estavam tudo em casa, reunidos, né. E aí eu falei, Laiana, nasceu, mas estão dizendo que é um menino. E o mais interessante é que antes disso, eles não conseguiram escolher um nome, né, eles pensavam em vários nomes para a criança e não vinha nenhum nome. E em uma ocasião lá, o filho dele falou Davi. O Gabriel pega e fala, Laiana, então vai ser Davi o nome dele. Ele foi pro atendimento, né? Eu tava muito nervosa, porque eu pensei que ele tivesse nascido morto, porque eu não sentia mais ele mexer, né? Daí alguém perguntou, nossa, qual é o sexo? Para escrever na minha pulseirinha. Eu falei, não, eu sei, é uma menina. Daí alguém falou, não, eu vi, acho que nasceu um menino, mãe. Eu não sei quem foi, eu não me lembro, gritou, então o nome dele vai ser Davi. Eu vi assim, algo de Deus, assim, porque eu acho que Deus já sabia que ele ia sofrer. No fundo, eu ficava, Deus, você que sabe se essa criança vai viver ou vai morrer, não é os médicos. Eu estava tão triste naquele hospital, eu não conseguia orar, mas eu sabia que estava todo mundo orando, né? Estava tendo a oração do Ore Mais. E o interessante é o poder da oração. Sabe, quando a gente ora, a gente sabe que a gente vai ter vitória. Nós sabemos que a nossa vida está nas mãos do Senhor. E foi exatamente o que aconteceu com o pastor César e com a sua família. Ele entrou numa campanha de 40 dias do projeto Ore Mais, que a igreja está fazendo, e o seu pedido era pelo pequeno Davi, porque a situação era de alto risco, a gravidez era de alto risco. Davi poderia nascer morto. Pai, a situação do recém-nascido é a seguinte, ele nasceu com vida, chorou, fraco, mas chorou. Do caminho de lá para cá, ele parou de respirar. Quando ela falou isso, eu olhei para ele estava roxo para azul já. Roxinho, roxinho. Eu falei, meu filho vai morrer. Aí ela falou assim, pai, vou tomar 2 procedimentos. E se não der certo, eu não tenho mais o que fazer. Ou seja, ela desistiria. Comecei a orar, eu já entrei, né, em desespero, falei, Senhor, eu não posso acreditar que o Senhor deste ele para nós, deste vida para ele, para levar ele de volta, não acredito que seja o propósito. Pai, dá um fôlego de vida para ele, assopra no coraçãozinho dele. Comecei a orar, orar, orar. O poder de Deus foi muito forte ali naquele local. E lá em cima da incubadora tem um digital que marca um número que chama saturação, que é o tanto de oxigênio que tem no sangue. A oxigenação dele estava entre 25, 30, 40, um momentinho só chegou nos 50 e voltou. Ou seja, ele não tinha oxigenação nenhuma naquele pulmãozinho dele. E passou a noite toda nessa luta. A Elisandra perguntou para mim, amor, tá clareando o dia? Eu olhei assim, tá clareando o dia. Aí quando eu olho na minha frente assim, entra uma senhora cantando, né, e dando bom dia bem alto. Eu falei assim, parece até que ela não está no hospital, porque o hospital normalmente a gente faz silêncio, né? E eu queria entender aquela alegria, né? Fiquei prestando atenção e com o celular no máximo do volume, com a música da Aline Barros, aquela música que canta, né, de Lázaro. Lázaro ouviu a sua voz, quando aquela pedra removeu, depois de 4 dias ele reviveu. Aí aquela música bateu no meu peito assim, falou assim, levanta. Fui lá, né, ver o que era aquilo, né. E ela entra onde estava o Davi na incubadora e fala, neném, vamos embora, neném, que a tua mãe tá aí te esperando para ir embora para casa. Vamos, rapaz, vamos. Aí eu parei na porta, ela olhou para mim e falou, seu pai? Eu falei, sou. Ó, seu pai aqui, conversando com ele, bem alegre. Aí eu olhei, eu não tinha visto durante a madrugada assim, né, um período curto da madrugada, como é que ele estava, a respiração dele, que eu olho para aquele marcador, estava marcando 86%. Foi muito gratificante essa experiência que Deus colocou na nossa vida, né? E eu tenho certeza que se eu me pergunto hoje, se nós não estivéssemos na presença do Senhor em oração, se nós não estivéssemos nos rendendo ao Senhor em oração, será que a minha história, a história do Davi, a história da nossa família, teria um desfecho como esse?
um desfecho milagroso, um desfecho tão maravilhoso, lindo, que lá naquele hospital eu tive contato com pessoas com Covid, ele, ela, e graças a Deus saíram de lá ilesos, sem nenhuma contaminação, sem nenhum problema. Ele teve infecção generalizada, eu fiquei sabendo depois, o próprio Davizinho, ele teve uma infecção tão grave e ele sobreviveu a tudo isso. Será que se nós não estivéssemos nos rendendo em oração, nesse propósito do Ore Mais, que é uma bênção na vida da gente, será que se a gente não estivesse conectado com o Senhor, será que a nossa história seria a mesma? Será que nós estaríamos aqui contando este relato para vocês? Cheguei na UTI um dia, eu e ele, nós chegamos lá, todas as crianças tinham falecido da UTI. A médica falou para mim assim, ela falou, seu teu filho foi um milagre, eu nunca tinha visto o que eu vi com o seu teu filho, ele foi verdadeiramente um milagre. Eu comecei a chorar assim que eu não aguentei. Então, o dia que eu cheguei lá na UTI, que eu vi que todas as crianças tinham falecido, que ninguém sabia explicar por que todas as crianças tinham falecido daquela UTI, porque lá eles são muito cuidadosos, os médicos são realmente muito cuidadosos do hospital. Eu falei, foi Deus, que um dia antes eu tinha orado, falei, Deus, eu sei que a vida dele ainda está em perigo, que ele estava em estado muito grave ainda na UTI. Eu falei, Deus, acampa teus anjos, um de cada lado da incubadora dele. No outro dia eu cheguei lá, só tinha ele naquela UTI. O Hospital Maternidade Sobradinho é um hospital referência e hoje eu tenho certeza por que ele é um hospital referência. Porque eles são muito dedicados. E outras pacientes também que se tornaram amigas dela, pediam oração e eu levava para oração para a igreja, falava, pastor, a paciente tal está pedindo oração, e algumas saíram realizadas com oração, são gratas, algumas agradecem até hoje. Eu vi realmente a importância da oração, porque eu estava muito triste no hospital e eu acho que se as pessoas não tivessem mobilizado a igreja para estar orando, talvez meu filho não estaria aqui. Tem sido muito importante o projeto Ore Mais, eu acho que é fundamental. Esse projeto realmente é fantástico porque a gente precisa de manter essa relação com o Senhor. E nós vimos que eles não pararam de clamar. Eles se entregaram ali ao projeto, a igreja se entregou ao projeto Ore Mais, a igreja botou o joelho no chão. Invista nesse projeto Ore Mais, chame essa igreja, convide os irmãos e apoie o projeto Ore Mais. Vamos orar, porque Deus faz milagres quando a gente ora. É a CBPC orando com você.